O abençoado culto da tarde do dia da expiação chegou. Nesta tarde, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, podemos ver que Jesus veio a esta terra há 2000 anos e pregou o Evangelho dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que precisamos nos arrepender quando o reino dos céus está próximo? Já que não podemos entrar no reino dos céus sem nos arrependermos, Deus pregou o Evangelho do reino, despertando a humanidade ao gritar publicamente: vocês devem ter um coração arrependido. Hoje, vamos entender claramente que o arrependimento e o Evangelho do Reino têm uma relação inseparável. Quando vemos a aparência da terra e do céu ao nosso redor, de um ponto de vista espiritual, podemos entender que o Pai Celestial está se aproximando. Fenômenos climáticos incomuns estão acontecendo ao nosso redor. E muitos deles nunca aconteceram na Terra antes. A Covid-19 é uma delas. Também houve muitos surgimentos de doenças desconhecidas. Muitas doenças não identificadas, que não foram relatadas no mundo acadêmico, está emergindo em todo lugar. Algumas dessas doenças são centenas de vezes mais fatais que a Covid-19. Por que tantas coisas que nunca aconteceram antes estão acontecendo agora? Não podemos deixar de pensar sobre isso. Assim como está escrito na Bíblia, Deus diz: vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu. Mas como não sabem interpretar a presente época? Em que época vocês estão vivendo? Deus está perguntando isso para nós. Precisamos ser perdoados de todos os pecados que cometemos no céu e nessa terra. E precisamos guardar os regulamentos, os decretos e as leis de Deus na verdade da nova aliança. Não devemos ser seletivos sobre os regulamentos, os decretos e as leis de Deus enquanto dizemos guardar todos eles. Quando Saul não seguiu a palavra de Deus, por que Deus chamou esse ato de desobediência? Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas e todas as posses deles. Mas Saul destruiu apenas uma parte. Ele poupou o melhor das ovelhas e do gado e os levou com ele. Saul cometeu um erro fatal. Ele apenas cumpriu a ordem de Deus parcialmente, mas disse a Deus que fez tudo conforme Deus havia ordenado. Deus nomeou dezenas de milhares de regulamentos para a nossa salvação na verdade da nova aliança. Não devemos guardar apenas alguns regulamentos, pensando que obedecemos a Deus completamente. Ao contrário, devemos sempre refletir sobre nós mesmos, pensando: eu tenho vivido em completa obediência à vontade do pai e da mãe? Primeiro, vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 1, para entender o ensinamento de Deus sobre o porquê devemos nos arrepender. Vamos à primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus diz: se vocês dizem não ter pecado, vocês estão enganando a si mesmos. Nós cometemos pecados no céu e cometemos pecados até nesta terra,
conscientemente e inconscientemente. Às vezes nós pecamos, mas facilmente esquecemos disso. É por isso que Deus estabeleceu a festa chamada de Dia da Expiação. Guardando essa festa, Deus permite que nossos pecados sejam passados para o bode emissário, que representa Satanás, aquele que originalmente nos fez pecar. Não estamos na posição de dizer a Deus que não temos pecado. Sobre o arrependimento, Deus ordenou que toda a humanidade se arrependa através da parábola registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos estudar sobre essa parábola. No livro do Apocalipse, capítulo 3, Deus diz, "Sê zeloso e arrepende-te." No capítulo 2, Deus diz, "Arrepende-te." Deus nos diz para nos arrependermos através de muitos versículos na Bíblia. Devemos nos arrepender porque cometemos incontáveis pecados no céu e fomos expulsos a esta terra. Então, hoje, vamos entender primeiro do que precisamos nos arrepender. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, juntos. "Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." Vamos ao versículo 10. "Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." A mesma coisa é explicada no versículo 10 também. Devemos nos arrepender para ir ao reino dos céus. É por isso que o arrependimento é mencionado em vários versículos no Novo Testamento. Então, o que é arrependimento? Simplificando, o arrependimento é voltar o nosso coração a Deus. Em outras palavras, o arrependimento é quando o nosso coração, que costumava olhar para o mundo, se volta para Deus. Vamos ver sobre isso no capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, "Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe." E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." E, levantando-se, foi para seu pai. A volta do filho pródigo ao seu pai indica o seu arrependimento. O fato de que ele foi para um país distante mostra que ele se tornou corrupto e caiu no pecado. Enquanto vivia uma vida de pecado, ele finalmente compreendeu que não havia nada que ele pudesse conseguir com aquela vida, exceto a aflição, pobreza e situações difíceis. Isso foi quando ele começou a pensar sobre seu pai e sobre voltar para a casa de seu pai. Versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, "Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." O pai, porém, disse aos seus servos, "Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado." E começaram a regozijar-se.
Voltar ao seu pai significa deixar os seus caminhos de pecado e mudar sua vida. Ele apenas buscava os desejos físicos, a diversão, a devassidão e os prazeres do mundo. Ele ansiava obter as coisas terrenas com muitos métodos diferentes. Porém, ele deu as costas para o seu pai, que representa Deus nessa parábola. Enquanto vivia dissolutamente, ele gastou todos os seus bens. Ele não teve tempo para preparar nada para o mundo espiritual, porque ele gastou o seu tempo somente para seus desejos terrenos. Ele acabou em uma situação miserável, que não o permitia nem ter comida para si mesmo. Ele então refletiu nessa situação. Quantos servos do meu pai têm comida a fartar? Se eu continuar vivendo dessa forma, eu morrerei de fome nesse país estrangeiro. Eu preciso voltar para o meu pai. Pessoal, ter a determinação de voltar é arrependimento. Proclamando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus ensina que precisamos nos arrepender, porque está muito próximo o reino dos céus. O que ele fez depois disso? A Bíblia diz, ele começou a pregar as boas novas do reino. O Evangelho e o arrependimento estão intimamente relacionados um com o outro. Todos os decretos, regulamentos e leis da nova aliança foram preparados por Deus para que nós nos arrependamos. As pessoas do mundo dizem que elas não precisam guardar a nova aliança, porque tudo o que elas precisam é fé, e não lei. Porém, todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança que Deus nos deu são ferramentas muito importantes estabelecidas por Deus para que os pecadores celestiais se arrependam e deixem seus caminhos de pecado. Quando o filho pródigo voltou o seu coração para Deus, a Bíblia descreve como ele voltou para o seu pai. A vontade de Deus para nos guiar ao arrependimento está contida na verdade da nova aliança. Vamos confirmar no segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ele enviou mensageiros aqui e ali para entregar a mensagem: celebrem a Páscoa. Versículo 5. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, o que ele disse para eles fazerem? Voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Nosso coração estava voltado para o mundo. Porém, através da Páscoa, para quem nosso coração se voltou? Nosso coração se voltou para Deus. Já que a Páscoa tem um profundo significado, quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a primeira coisa que ele fez para levar a humanidade ao arrependimento foi pregar as boas novas do reino. Em outras palavras, ele começou a pregar as palavras da verdade da nova aliança a todos os israelitas. Devemos nos lembrar que todas as verdades da nova aliança que estamos guardando agora são ferramentas espirituais que nos permitem voltar a Deus, ou seja, nos arrepender. No segundo livro das Crônicas, capítulo 30, na época do rei Ezequias, quando o rei escreveu a carta que dizia: voltai-vos a Deus, o que ele estava dizendo a eles para fazerem? Ele não estava dizendo a eles para irem guardar a Páscoa? Guardar a santa festa da Páscoa é o caminho para voltar a Deus, o que significa se arrepender do ponto de vista espiritual. Vamos ver o livro de Malaquias juntos.
Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O que Deus disse para eles fazerem? Tornai-vos para mim. O filho pródigo voltou ao seu pai. O rei Ezequias disse ao povo para voltar a Deus. E através do profeta Malaquias, Deus nos disse para voltarmos a Ele. Quando Deus continuamente nos diz, voltai-vos a mim, Ele quer dizer, arrependam-se. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nesse versículo, Deus diz, tornai-vos a mim, através do regulamento do dízimo. Tornai-vos a mim através das ofertas. Tornai-vos a mim através da Páscoa. Não é por isso que a verdade da nova aliança foi a primeira mensagem que Jesus ensinou quando ele pregou dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, ele pregou o evangelho do reino. Nós aprendemos que o evangelho é a nova aliança. Jesus ensinou e proclamou a verdade da nova aliança. Quando Deus veio a esta terra, Ele estabeleceu todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança e nos permitiu guardá-los. Simplificando, todos que guardaram essa aliança são pessoas que se arrependeram. E todos os que não guardam são as pessoas que não se arrependem. Vamos ler a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem são aqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que não obedecem ao Evangelho são os que não se arrependeram. Eles são os que não voltaram a Deus. Tornai-vos a mim através da Páscoa. Tornai-vos a mim através do sábado. Tornai-vos a mim através dos dízimos. Tornai-vos a mim através das ofertas. Quando perguntamos a Deus como tornamos ao Senhor, por favor, nos ensine a como se arrepender. Deus responde, tornai-vos a mim através dos dízimos e das ofertas. Tornai-vos a mim através da Páscoa. Deus nos ensinou como voltar a Ele através do Evangelho. Por que as pessoas que não obedecem ao Evangelho recebem punição? Porque elas não estão se arrependendo. Do ponto de vista espiritual, as pessoas que não se arrependem nunca obedecem ao Evangelho. Elas falham em ouvir a voz do pai e da mãe, ou seja, elas desobedecem às suas palavras. Através do livro do Apocalipse, Deus nos ensina a nos arrependermos e a sermos zelosos. E também no Evangelho de Mateus capítulo 4 diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Neste santo dia da expiação, vamos gravar o significado do arrependimento em nosso coração mais uma vez. Deus diz que a salvação não pode ser dada sem arrependimento. O que Deus quer de nós é o nosso arrependimento. Portanto, vamos seguir todos os ensinamentos da verdade da nova aliança. A obediência à palavra de Deus também é um dos mandamentos de Deus, na verdade. Porém, pensamos que estamos guardando todos os mandamentos de Deus, embora não estamos. É por isso que mais cedo eu disse a vocês sobre o rei Saul. Saul pensou que ele tinha obedecido aos mandamentos de Deus de destruir todos os amalequitas e tudo o que pertencia a eles. Porém, ele não destruiu tudo completamente.
Deus escolheu Saul como figura representativa que desobedeceu a Deus e que fez o Espírito de Deus deixá-lo. O fato de que guardamos o sábado e a Páscoa não significa que estamos guardando todos os mandamentos de Deus. Não devemos tratar apenas o sábado e a Páscoa como regulamentos. E sim, devemos guardar todos os mandamentos, porque foi Deus quem os ordenou. Somente quando obedecermos corretamente e guardarmos todas as palavras do Espírito e da noiva, podemos dizer que oferecemos sincero arrependimento e que estamos fazendo preparativos para voltar ao eterno reino dos céus. Portanto, não devemos seguir o pai e a mãe, dizendo amém, aonde quer que eles nos guiem e para todos os ensinamentos que eles nos dão. Pessoal, quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe? Contra quem nós pecamos para sermos expulsos a esta terra? Eles não são aqueles a quem devíamos oferecer o nosso arrependimento? Como podemos ousar desobedecer suas palavras, dizendo, de jeito nenhum, não posso fazer isso? Devemos segui-los com um coração grato por onde quer que eles nos guiem. Eles vieram a esta terra para salvar a nós, seres mortais. Devemos entender a sua graça corretamente. Por favor, não pensem apenas nos regulamentos guardados no sábado e na Páscoa. Vamos pensar primeiro sobre aqueles que ordenaram esses regulamentos de culto. Quando guardamos o sábado e a Páscoa, obedecendo à voz de Deus, que nos ordenou guardá-los, podemos dizer que alcançamos o completo arrependimento. Na Bíblia, Deus diz, tornai-vos a mim ao guardar a Páscoa. Tornai-vos a mim através dos dízimos e das ofertas. Tornai-vos a mim através dos mandamentos de Deus. A verdade da nova aliança foi a primeira mensagem que Jesus ensinou quando ele pregou, proclamando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é por isso que Jesus mostrou o exemplo de ser batizado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o qual foi o começo do Evangelho, até guardar o sábado. Não devemos considerá-los apenas como cerimônias. Ao contrário, devemos pensar primeiro sobre aquele que estabeleceu essas cerimônias. Não devemos guardar nada que Deus não tenha estabelecido, não é? Se Deus não tivesse estabelecido o sétimo dia como o dia de repouso, qual significado teria o sétimo dia? Se Deus não tivesse estabelecido a Páscoa como o dia de receber a promessa da vida eterna e como o dia em que os desastres passam longe de nós, que significado teria para nós o crepúsculo do 14º dia do primeiro mês? Os mandamentos da nova aliança contêm significados importantes apenas porque Deus os estabeleceu. Se alguém apenas foca na cerimônia de culto em si, dizendo, eu guardei o mandamento de Deus porque eu fui para a igreja no sábado, considerando a palavra de Deus como insignificante, não podemos dizer que essa pessoa guardou o mandamento. Algumas pessoas dizem, Judas Iscariotes não guardou a Páscoa também? Porém, o que Judas Iscariotes comeu foi apenas pão e vinho comum. O que ele guardou não foi a Páscoa estabelecida pelas santas palavras de Deus, mas apenas a cerimônia. Nunca devemos nos tornar esse tipo de pessoa. A Páscoa tem um significado importante porque é a palavra do pai e da mãe. O sábado também tem um significado importante porque é o mandamento do pai e da mãe. Somos pecadores celestiais que pecaram no céu e vieram a esta terra. Deus, a quem devemos confessar nossos pecados, está diante de nós em carne. Se pensarmos muito sobre o sábado e todos os outros mandamentos, mas pensarmos pouco sobre aqueles que nos ordenaram guardá-los e as palavras que eles deram a nós, não será diferente de desprezar o sábado e a Páscoa. Irmãos e irmãs, qual é a fonte do sábado, da Páscoa e da nova aliança? Todos não vieram de Deus? Se considerarmos as cerimônias de culto como importantes, mas não considerarmos Deus, que ordenou essas cerimônias como importante, então, quais bênçãos podemos receber
através das cerimônias de culto? O pai e a mãe, a quem devemos oferecer nosso sincero arrependimento, estão habitando conosco. Neles, não guardamos os mandamentos do pai e da mãe, como o sábado e as 7 festas de 3 tempos, incluindo o dia da expiação, que estamos guardando hoje. O que é mais importante não é a data, que é o 10º dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, e sim Deus. Não guardamos o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, porque Deus estabeleceu esse dia, como o dia da expiação. Porque as palavras de Deus são importantes e porque respeitamos as palavras de Deus. A quem podemos voltar quando tivermos essa mentalidade durante essa festa? Podemos voltar a Deus. Por essa razão, quando Jesus resumiu todos os ensinamentos da verdade dos 66 livros da Bíblia, ele não disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e ensinou muitas pessoas sobre o evangelho do reino. Ele fez isso para nos guiar ao arrependimento. Não devemos apenas pensar: eu guardo o dia de repouso no sábado e a Páscoa, porque eles são a verdade na Bíblia. Devemos entender que o motivo para esses mandamentos serem verdadeiros não é apenas porque estão na Bíblia, e sim porque aquele que os ordenou é Deus. Se considerarmos as palavras da Bíblia como importantes, mas as palavras dadas diretamente por Deus em carne como menos importantes, não somos aqueles que precisam de leite e não de comida sólida? Através do dia da expiação deste ano, vamos entender claramente porque Jesus disse primeiro: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E preguemos o evangelho do reino a todas as pessoas. Fazendo isso, vamos ser os filhos celestiais, que se arrependeram verdadeiramente, e sigamos o pai e a mãe até o fim, por onde quer que eles forem, obedecendo absolutamente a seus mandamentos para voltarmos a eles, e também a todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança que eles nos deram. Aqueles que não obedecem ao evangelho são aqueles que não se arrependeram. Por isso, a Bíblia diz que Deus destruirá todos eles. Eu espero que nós nos arrependamos e confessemos os nossos pecados com um coração contrito, através do dia da expiação deste ano, se arrependendo sinceramente de tudo o que nos falta em nossa relação com os irmãos e com as irmãs. Poderemos alcançar o completo arrependimento e poderemos agradar a Deus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.